Hoje eu quero falar com você sobre os 7 sinais de que você tem o dom de discernimento de espírito. Eu sou o pastor Jean e hoje nós vamos descobrir quais são esses 7 sinais de quem tem o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espíritos é uma das manifestações espirituais listadas em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele é essencial para a igreja, especialmente nesses tempos que a gente vive, de muitas vozes, tempos de muitas influências espirituais e influências que estão se levantando. Por isso que discernir o que é de Deus, o que é da carne e o que é do maligno é uma capacidade dada pelo Espírito Santo a alguns membros do corpo de Cristo. O texto bíblico vai dizer assim: e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E ter esse dom significa, não, melhor, ter esse dom não significa julgar as pessoas, mas sim perceber a origem espiritual das ações, a origem espiritual das palavras, ou também discernir os ambientes. Por isso que hoje você vai ver, a gente vai falar sobre os 7 sinais claros de que você pode ter esse dom operando na sua vida. E o primeiro sinal é a sensibilidade espiritual acentuada. Porque pessoas com o dom de discernimento, eles costumam sentir com profundidade o ambiente espiritual. Mesmo sem que nada tenha sido dito a elas, elas percebem quando algo está errado. Seja em uma conversa, ou em um lugar, ou até mesmo alguém. E a base bíblica para isso é o texto bíblico diz assim: o homem espiritual discerne bem todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. O segundo sinal de que você pode ter esse dom é capacidade de perceber espíritos enganosos. Quem tem esse dom frequentemente reconhece falsas doutrinas, falsos profetas, reconhece atitudes religiosas com intenção que são impuras, mesmo quando tudo parece certo ao olho de todo mundo. Essa pessoa, talvez você consiga discernir isso. E um exemplo bíblico é quando Paulo discerniu a possessão da jovem adivinhadora lá em Atos 16, mesmo quando ela parecia falar algo verdadeiro. Então, a pessoa que tem esse dom, ela consegue discernir. Esta moça seguia Paulo e a nós gritando. O texto bíblico diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Mas Paulo estava indignado. Ele voltou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela. E na mesma hora, aquele Espírito saiu. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Terceiro sinal de alguém que tem o dom de discernimento de espírito é que a pessoa consegue distinguir o espírito humano, o divino e o maligno. O discernimento de espírito, ele vai além daquilo que é visível. Ele permite saber quando algo é movido pela carne, ou quando algo é movido pelo Espírito de Deus, ou pela influência do diabo. E isso é essencial no aconselhamento e nas decisões ministeriais que envolvem quem tem ministério. Existe um texto bíblico que vai dizer assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem
de Deus. Isso vai estar em 1 João, no capítulo 4. Um quarto sinal de quem tem discernimento de espírito, ele tem um alerta interior sem explicação, sem lógica. Porque pessoas com esse dom, eles costumam sentir um forte incômodo interno. É uma espécie de alarme, como se um alarme espiritual soasse quando algo está errado, quando algo está saindo do eixo. Mesmo que todo mundo ao redor esteja confortável, essa pessoa, ela se sente desconfortável. E um exemplo para os cristãos é quando você entrar em um ambiente aparentemente comum, mas quando você sente que esse ambiente espiritualmente está oprimido, provavelmente você tem o dom de discernimento do espírito. O quinto sinal é ajuda na intercessão direcionada, porque discernir a atividade espiritual permite orar com foco. Muitas vezes quem tem esse dom sabe exatamente como interceder, é direto, a oração ela é intencional. A pessoa consegue identificar a raiz espiritual de um problema. Se é opressão, se é enfermidade espiritual, se é influência demoníaca. E um exemplo que a Bíblia vai trazer é Jesus, quando foi confrontado por Pedro, que queria desviá-lo da cruz, Jesus discerniu que o inimigo estava influenciando as palavras de Pedro. Então, e o texto bíblico chega a dizer assim, que quando Jesus voltou para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Volta, sai daqui. Você é para mim como uma pedra de tropeço. Isso vai estar em Mateus capítulo 16, no versículo 23. O sexto sinal de quem tem o dom de discernimento do espírito é uma inquietação diante de fingimentos espirituais. Porque quem tem o dom de discernimento de espírito, ele não se impressiona muito facilmente, não, gente. Com manifestações externas, com shows pirotécnicos. Mesmo que alguém chore, cante, ore bonito, quem tem discernimento, ele percebe quando é apenas uma performance ou quando aquilo que está acontecendo, isso é genuíno. Existe um texto bíblico que vai dizer assim, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Afaste-se também desses. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. E o sétimo sinal de quem tem o dom de discernimento, ele busca constantemente pela verdade espiritual. Pessoas que têm o dom de discernimento do espírito, ele tem uma sede pela pureza, pela doutrina, pela verdade, pela palavra, pela glória de Deus. Elas são usadas por Deus para proteger a igreja de enganos e confusões espirituais. E a Bíblia vai dizer assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios. Isso vai estar lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Ou seja, o dom de discernimento de espírito, ele não é para vaidade, mas ele é para o serviço do reino de Deus. É uma capacidade do Espírito Santo para proteger, para identificar, para manter a pureza da obra de Deus. Se você se identificou com vários desses sinais, é importante que você ore ao Senhor para que Ele confirme, para que Ele amadureça, para que Deus te direcione para o uso desse dom, para a glória do nome dEle e para edificação da igreja. Eu quero deixar uma pergunta para a sua reflexão.
Você tem percebido alguma dessas características espirituais na sua vida? E como você pode desenvolver esse dom de uma forma bíblica, saudável e submissa ao Espírito Santo? Responde aqui nos comentários. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.